Quem está faltando aqui? Quem está faltando aqui? Fala, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Você sabe, é na IPTV, canal 579 da Banda KU, canal 23 da Nova Parabólica Sky e na internet www.iptv.com.br, IPTV com Y. Redes sociais, Instagram e YouTube, @IPTV Oficial. Se você quiser assistir esse programa, não conseguir assistir inteiro, vai lá no YouTube, procura @IPTV Oficial, que você pode assistir inteirinho quantas vezes você quiser. A IPTV já está disponível para quase 15 milhões de domicílios, atingindo 42 milhões de pessoas em todo o Brasil. O papo de hoje, como sempre, é de liderança inclusiva, inclusão, diversidade. E por que isso é tão importante para nossas vidas, nossas famílias, para a sociedade. E hoje a gente vai tentar conectar porque pensar bem é uma escolha. E porque pensar bem com decisões rápidas e estruturadas pode ser uma forma de inclusão, de trazer as pessoas e deve ter uma vida melhor. E para falar disso aqui, ninguém melhor que meus amigos Fernando Barrichello, que é rápido, é o lado rápido da família, e Francisco Ritondaro. E super obrigado, meus amigos, por estar aqui. Seu papo vai ser super fácil aqui, a gente vai discorrer, você vai ver, vai acabar rapidinho, esse papo vai tão fluido que a gente nem vai sentir. E aí, eu queria agradecer muito, Fernando, se você quiser começar aí se apresentando um pouco para a gente, para essa turma que está assistindo a gente aqui. Bom, obrigado, Bezerra. Em resumo, eu tive 30 anos no mercado executivo, em bancos, geralmente. Trabalhamos juntos um bom tempo. Trabalhamos juntos. Né? Mas hoje eu sou consultor estratégico de operações para empresas, eficiência operacional, etc. Mas a minha paixão é desenvolver pessoas na habilidade de pensar. Né? Escrevi vários livros sobre raciocínio estratégico, raciocínio crítico e etc. É isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Nós vamos mostrar os livros do Fernando já aqui. Francisco, meu amigo chinês. A gente se conheceu lá em 2019 numa viagem à China, foi maravilhoso. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Francisco José Ritondaro, trabalhei 30 anos como executivo de um grupo familiar, e nos últimos 15 anos como diretor executivo e CEO da General Shopping, uma grande empresa de shopping center. E há um ano eu estou numa transição e o meu propósito hoje é ser mentor de executivos e consultor de estratégia para as empresas. Muito bom. Então, bora começar, né? Ô, Fernando, você comentou comigo, né, que... E a gente sabe, eu sempre gostei muito de ver as leituras do Fernando, viu, Francisco? Ele traz super reflexões e às vezes põe uns algoritmos das reflexões que é difícil de acompanhar. Fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E você trouxe essa provocação, né? Que pensar bem é uma escolha. Você fala, você já escolheu hoje, né? Exato. É isso? Diz um pouquinho como é que a gente pode trabalhar melhor esse conceito, trabalhar essa reflexão no nosso dia corporativo. Porque é o seguinte, o pensar é diferente de pensar bem. E pensar bem é uma escolha. Pensar, você pensa quando sonha, emoções aparecem na sua cabeça e etc. E vem muita emoção, vem coisa desordenada. Pensar bem ou raciocinar é totalmente diferente. Ele tem um objetivo, ele é duro. Você tem que ter uma causa, um efeito, uma premissa, uma conclusão. O que você quer dizer sobre isso? Então, por isso que é uma escolha. Você pode simplesmente só pensar na vida. Por isso que eu gosto de dizer que eu sou um raciocinador, eu não sou um pensador. Acho que todo mundo tinha que ser um raciocinador. E para pensar bem precisa de método, Fernando. Precisa de método, precisa entender o mecanismo de um raciocínio, né? As premissas, as conclusões, quando você decide quais são as suas opções, se você vai resolver um problema, qual é a causa. Então, não é simples. Então, exige um certo esforço, né? E ele é muito útil. E você já pensou bem nisso aí, enquanto você era CEO, Francisco? A diferença do pensar é que é mais instintivo, é mais emocional, não tem uma profundidade. O raciocínio tem a lógica. Você tem dados, você tem que se fundamentar para chegar a algum lugar e saber quais as causas e consequências do teu raciocínio para poder tomar uma decisão. Então, isso, como CEO... numa empresa familiar, muitas vezes as pessoas iam muito pela emoção, quase nunca pela razão. Então, você tem que trazer as pessoas para o lado racional e tudo, no final, se traduz em números, né? E tem que entender como é que se formam os números para tomar as melhores decisões. E aí você puxa isso, né? Você mesmo provoca. Se você falar em pensar bem, tem o lado do pensar mal também, né? Assim, todo mundo acha que pensa bem.
assim como todo mundo acha que dirige bem. Mas não é porque você nunca bateu o carro que você dirige bem. Para dirigir bem, tem também técnicas e etc., né? Até, não é porque eu sou Barrichello, etc., que estou nessa analogia. Mas tem formas de dirigir melhor do que outras, então tem formas de pensar melhor que outras. Então tem formas de pensar mal, né? Pensar mal geralmente é quando vem muitos vieses cognitivos, onde você não raciocina direito. Vou dar um exemplo. Quando você tem muita emoção, você pode comprar por impulso, então você pensou mal. Mas isso é uma ilusão dizer que pensar mal é por causa das emoções. Não, às vezes pensar mal é por causa do seu modelo cognitivo que você não prestou atenção, né? Você fez uma analogia errada, né? Se você faz vou dar um exemplo. Toda vez que chove, molha. Mas não é porque está molhado, é porque choveu. Certo. Né? Ou seja, tem método, tem jeito de pensar, né? E aí você falou um negócio, o pensar bem tem a ver, assim, não pode ter emoção no pensar bem, ou a emoção também faz parte do pensar bem? Não, a emoção faz parte, mas ela não é o driver do pensar bem, né? Você pode até ter uma sensibilidade, uma intuição de que isso está certo, mas geralmente a intuição ela está baseada em algum processo de experiência passada ou alguma coisa cognitiva que você não soube explicar no momento. Mas toda intuição tem uma racionalidade prévia, que daí você foi só mais rápido, mas não significa que foi desordenado, né? É mais ou menos isso. E você tem exemplos aí na tua vida aí de executivo, Francisco, com relação ao pensar mal? Muitas vezes você está numa empresa e às vezes vem uma tempestade, um problema ali, e o grande perigo é que na emoção, muitas vezes, se você for pelo instinto, você vai tomar a decisão errada. Na General Shopping... Você é do varejo. Varejo tá sempre e quando tempestades, a gente recebeu a notícia que veio a pandemia e fechou o shopping... mas isso aí não deve ser férias. Na emoção, Imagina. A gente ali ficou 2 dias sem saber o que ia acontecer. Esse é um bom exemplo, né? E começamos a raciocinar como que a gente poderia sobreviver na época de pandemia. Então, vinha a questão do varejo essencial, a questão de começar a criar uma possibilidade para as pessoas fazer venda online, sem perder a essência, sem querer virar delivery center, outra coisa. Então, o grande problema... A gente tem que ter emoção. A emoção ela é fundamental para te levar nos lugares, mas você não pode tomar a decisão baseado só na emoção. Você tem que ter a emoção, respirar, raciocinar e tomar a decisão. Agora, no dia a dia como executivo, é importante escutar, porque as pessoas, você tem que, apesar de ser CEO, você tem que dar espaço para as pessoas falarem, ter escutativa, para poder formar um pensamento. Porque se for uma verdade única, muitas vezes você vai para o lugar errado. Você tem essa sensibilidade. Raciocinar bem tem muito a ver com cenários, né? Deu pandemia, você teve que elaborar hipóteses do que fazer. Hipóteses, cenário, tudo a mesma coisa. Cada cenário vai ter um pró e contra, e etc. e tal. Mas a riqueza do raciocinar sozinho, do raciocinar coletivo, é o que você comentou, né? Vamos escutar as pessoas, é que às vezes você não está enxergando todos os cenários. E você, com a escutativa, você ouve, cria um consenso mais coletivo. Como CEO, uma das grandes situações é que se você está só na empresa, em shopping center, se ficasse só nos nossos shoppings, você ia ficar viciado e não enxergar o mercado. Então, a gente ia sempre visitar a concorrência, falar com gente de outro setor do hospital, setor de hotel, para ter insights, né? Porque faz parte você abrir a cabeça para receber insights, formar um novo raciocínio. E muitas vezes, para tomar uma solução, você fazia um ambiente teste, né? Você cria um raciocínio que, para não ter se der errado, não ter um efeito muito grande, a gente fazia uma pequena simulação para depois fazer o rollout nas situações. Chico, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez várias perguntas, recebeu várias respostas. E quando a resposta não era exatamente aquela que você estava intuindo e etc., você tem aquele viés da confirmação. O viés da confirmação é uma coisa que destrói reuniões e boards, porque o CEO ele estava certo que ele estava certo. E como é que é uma pergunta no viés da confirmação, Fernando, por exemplo? Não, o viés da confirmação... Mas como é que seria uma pergunta exemplificando essa... Não, é quando você já sabe que vai para o cenário B, porque você fez isso em empresas anteriores, e se funcionou aqui, vai funcionar ali. E aí, como é que você tira esse viés? Já aconteceu comigo, porque 30 anos no mercado do shopping center,
Você viu uma situação e o mundo é cíclico, né? Muitas vezes aconteceu há 5 anos, está voltando, e você forma um modelo de raciocínio que você intui que aquela já é a melhor resposta. Agora, isso muitas vezes pode dar errado. Eu cometi esses erros, mas a gente aprende com os nossos erros. E aí a gente criou uma metodologia de escutar o próximo, buscar uma fonte externa antes de tomar a decisão. Certo. Quando você está no começo de carreira de CEO, você quer se autoafirmar e você tende a ter esse erro. Isso, né? Mas a experiência te traz a escuta e dividir cenários. Francisco, você teve uma empresa familiar, né? Tem um amigo que ele fez parte de uma empresa familiar muito grande e que o presidente do conselho é o principal controlador, né? Fundador, etc. E ele conta uma história muito interessante. Ele é um cara sênior, um cara que se coloca bem. Ele comentou que o presidente do conselho chegou para ele e falou assim, olha, eu quero ouvir tua opinião. Na verdade, eu já tomei a decisão, mas eu queria ouvir tua opinião no conselho, né? Então, a decisão está tomada, como você falou, né? Esse é um exemplo, mas, na verdade, nem é um viés de confirmação. Esse vai além, né? Tem um pouco de autoridade e... Autoritarismo. Às vezes tem autoridade e propriedade, mas se o cara tá... Muitas vezes o cara tem propriedade. Muitas dessas empresas aí, ele também conhece do que está falando, né? Mas mesmo quando você tem toda a certeza, é útil abrir para novas perspectivas, até para complementar e não para destruir, né? Então, raciocinar envolve muita humildade também, né? Você tem que entender que você não é o dono da verdade, que você tem que captar elementos e alguns dados podem contrariar a você, que é a essência da ciência, né? Ciência é a coisa certa até naquele estado. Newton estava certo e funcionava. Einstein derrubou Newton em certas condições, etc. E de repente alguém vai trazer novos elementos para contrariar a Einstein, etc. Então, a ciência, por mais metódica que ela seja, ela não é certa. Ela é temporariamente certa, né? O líder não é aquele que tem que mandar, tem que sempre ter razão. Ele tem que ter a sabedoria de se cercar de pessoas até melhores que eles, né? Mas isso é um processo de formação de equipe, né? Então, numa empresa familiar, depois de 20 e poucos anos, quando eu atingi a posição de CEO, eu combinei uma coisa com os donos da empresa. Eu não estou aqui para falar amém no que vocês vão falar. Eu estou aqui para, num cenário, muitas vezes numa sala fechada, poder falar a minha opinião e depois que a gente tomar a decisão na sala, eu saio para executar com o time, mas a gente vai discordar no ambiente controlado, porque você não pode questionar a autoridade de um dono da empresa, tem que ter uma sabedoria de como colocar as coisas. Correto. E depois você tem que fazer o resto executar. E aí você tem que ter a sabedoria de engajar. E aí isso é só com escuta, com participação, dando um incentivo certo para fazer as coisas acontecer. Essa questão de entender o que está acontecendo no mundo aqui. Eu tive com o Francisco na China, né? Então a gente visitou alguns shops, até porque ele insistiu. E eu vi aquele no shopping, ele tomava nota. Ele estava sempre tomando nota de tudo, né? E realmente é sensacional você poder ver e usar essas informações para tomada de decisão, né? Então tem um lado, se olha um lugar espetacular, você tem lá impulso, preciso fazer igual. Por outro lado, você tem que entender se aquilo vai funcionar no teu cenário. Aí, Fernando, um pouco da tua própria provocação, que você falou que muita gente critica a racionalidade, né? Porque o homem, a princípio, não é racional. Exato. Fala um pouquinho disso aí. Mas você vai falar depois do intervalo, a gente vai e volta. Fala, gente, estamos de volta no Quem Está Faltando Aqui. Hoje a gente está falando de tomada de decisão rápida. A gente está falando de pensamento estruturado, de modelos racionais combinados com o nosso dia a dia. E eu tinha perguntado aqui para o Fernando, dado que se diz, né, que o homem não é racional, então tem muita crítica quanto a agir com racionalidade, né? E que o impulso é importante, aquela decisão, a decisão rápida tem a ver com esse impulso, e não necessariamente com racionalidade. Como é que você concilia isso? Na verdade, com o advento de muitos estudos de economia comportamental, psicologia, neurociência, percebe-se que o ser humano é falho no seu pensamento, ele não é totalmente racional. Mas existem algumas pessoas, então vamos descartar a racionalidade e vamos trabalhar com outras formas de tomada de decisão, que é um erro, porque não é porque a gente não é racional que não deva ser racional, né? Muita coisa que a gente conseguiu na sociedade e na ciência e etc. foi através da racionalidade. E é interessante, tem um autor, o Steven Pinker, que ele diz o seguinte: a racionalidade devia ser a mãe das decisões, e da convivência e etc. Mas se você é contra isso, a sua objeção é racional? Ou seja, até para criticar a racionalidade em função da irracionalidade, é preciso a própria racionalidade, né? A irracionalidade não se autoexplica, né? Então,
a racionalidade até ajuda a você entender a irracionalidade dos outros e etc. Então, tendo métodos de raciocínio, entendendo a convivência e os sentimentos, ele é a melhor escolha para a sociedade, digamos. Logicamente, o mundo tem que ser rápido, né? A gente não pode, o mundo não está dando mais tempo de você respirar. Por outro lado, você toma decisão errada muito rápido também hoje em dia. Então, você tem que ter muito esse cuidado. Talvez essas ferramentas de inteligência artificial nos ajudem a tomar decisões mais rápidas, de uma maneira mais precisa, né? Contanto que eu saiba fazer as perguntas certas. Como é que você está vendo isso? Deixa eu fazer você me deu um gancho interessante. Uma inteligência artificial talvez não caia no golpe dos marqueteiros. Isso. Boa, fala do golpe dos marqueteiros, que você gosta de falar desse ponto aí. Porque a racionalidade e o pensamento crítico, etc., é um antídoto para toda a carga marqueteira para você comprar por impulso, para você comprar coisa que não precisa. E aí é o pensar mal, né? Aí é o pensar mal. Ou seja, então a irracionalidade... Você está falando para o cara do varejo, eu só quero ver o que ele vai responder. Eu vou ter uma resposta legal. Os marqueteiros racionalmente usam artifícios da irracionalidade. Ou seja, que é estranho, né? Racionalmente você quer que o outro seja irracional a seu favor. Por exemplo, fazendo promoções, você sobe o preço só para baixar, todo mundo sabe disso, você cai, você não foi racional, né? Você cai no viés da escassez, que é compre antes que acabe, e todas as outras coisas que a gente... No meu livro, inclusive, no livro Futuro, eu coloco 20 vieses que os marqueteiros usam contra nós. Vou ler esse aí. Eu costumo falar que, como pessoa física, eu posso, muitas vezes, ser emotivo, ter um momento de autoindulgência, de você, às vezes, comprar por impulso, mas sempre controlado, porque no final é o seguinte, isso vai refletir nas suas finanças pessoais, né? Você não pode sair gastando tudo, mas algum momento de relaxamento ou indulgência para pequenas coisas, eu tenho isso claro que pode ser feito, é preciso ser feito. Só que na empresa, a gente, muitas vezes, enquanto empresa de capital aberto, você quer produzir um fato para o mercado. Então, aí você fica numa ilusão de que aquela ação, que muitas vezes não vai trazer um resultado efetivo, é uma armadilha, né? Porque você tem criar resultado quarter by quarter. Então, na época de pandemia, algumas empresas de shopping resolveram que elas iam ser também uma marketplace, um center delivery, a concluir com o Rappi, com o iFood. E o que aconteceu? Aconteceu que eles não eram especialistas e perdeu 200 milhões de reais. Foi um negócio que, com uma decisão baseada no marketing de mercado, que existe um marketing no mercado financeiro, né? Que você precisa criar fato para aumentar o preço da ação. E isso é uma armadilha muito grande que eu evito cair. Empresas listadas estão presas em um modelo muito ruim hoje em dia, realmente. É um modelo muito momentâneo e não de longo prazo. Esse é um papo para outro episódio, mas é verdade. Com certeza. Mas voltando aqui, então, como é que você vê esse negócio do marqueteiro levar ao pensar mal? Você acha que acabou acontecendo isso, você no varejo ali? Na verdade, a gente, como empresa de shopping center, tem que usar um pouco dessas estratégias, porque a jornada do consumidor ela começa hoje nas mídias sociais. Então, a gente tem que fazer a oferta, trazer ele para o shopping. Primeiro, como dono de shopping, eu preciso usar a emoção para trazer ele para dentro do shopping. E aí, algumas pessoas vão na irracionalidade, compram por impulso, mas hoje em dia, quando você está no shopping, está mais difícil de comprar por impulso. Shopping, né? Isso funciona para você levar até o shopping, mas a compra efetiva, não. Isso funciona para ir num restaurante, para ir no cinema, para ir num lazer, mas uma compra de valor maior, hoje em dia não funciona, porque o brasileiro está com a renda muito apertada, né? Então, mas os próprios bancos perceberam que a irracionalidade do tomador de crédito é ruim. É ruim? Para ele, porque depois aumenta a inadimplência. Exato. Então tem que ter o equilíbrio. Depois entra toda a história da educação financeira. Isso que a minha pergunta depois ia ser essa. Como é que a gente consegue atrelar, consegue atingir os mesmos objetivos de marketing, ajudando o pensar bem? Que aí é de maneira... Você está genuinamente ajudando o teu cliente, né? Mas antes disso, eu ia pedir para você falar um pouquinho do teu livro aí, desse livro atual.
Fernando, que é a estratégia de decisão, que deve ter a ver com isso, né? Conta um pouquinho desse livro. Esse aqui, estratégia de decisão, é o anterior, tá? Anterior. Quer dizer, é o atual, enquanto não solto o próximo, que chama Reasoning Skills. Para a gente olhar. O Reasoning Skills é o novo. É o novo, ele sai Desenvolvendo o bom raciocínio em um mundo desorganizado. Ele sai em julho. Estratégia de decisão é o atual. Como é que as pessoas acham esse teu livro aí, Fernando? Na Amazon. É só colocar Fernando Barrichello ou a palavra estratégia. Põe Fernando Barrichello, que rapidamente, né, Francisco? Vai vir a estratégia. Em breve vai aparecer o outro também. Certo. Mas fala um pouquinho desse livro, Estratégia de Decisão. O que você escreveu? Eu escrevi há um bom tempo que ele é sobre decisões estratégicas. Né? Decisão estratégica, baseada na teoria dos jogos, é quando você faz uma ação e o resultado da sua ação depende da ação do outro. É diferente de comprar uma camisa, onde é você com você mesmo e etc. Você prefere esta cor do que a outra. Uma decisão, quando você abaixa o preço, você tem que estar ciente de que o seu concorrente pode abaixar o preço ou dar uma contra-ação. Exemplo, eu vou aumentar minha tarifa. O outro lado vai aumentar a tarifa também, etc. Você tem que saber qual vai ser esse jogo, né? Então, teoria dos jogos, né? Teoria dos jogos. É uma questão muito baseada, por exemplo, em xadrez e etc., onde cada movimento que você faz, você já pensa em vários sobre isso. Tá? Ele já escreveu sobre teoria dos jogos. Né? Eu acho interessante, na minha família, a gente gosta muito de fazer os jogos de tabuleiro de raciocínio, porque isso estimula. Meu filho de 17 anos, ele tem um raciocínio e num jogo que pode parecer simples, ele às vezes tem que ver um caminho para chegar na solução, fazer aliado e tal. Então, jogos em família, para as crianças, é muito bom, mas muito pouco usado. As pessoas normalmente pensam que o jogo é uma coisa pejorativa, mas não, o jogo te ensina a raciocinar. É por isso que o nome teoria dos jogos é Game Theory, chama game, porque ele induz duas pessoas ou mais numa estratégia, tentando ganhar ou perder, ganhar ou colaborar e etc. Então tem todo mundo. E essa que é a abordagem do teu livro, é essa hoje, aí, da estratégia de decisão, é essa? Sim, são várias técnicas de pensar estrategicamente com múltiplas ações, ou simultâneas, ou sequenciais. Então tem todo isso é um estudo muito... E o Reasoning Skills? O que vem nesse Reasoning Skills? Reasoning Skills, o que ele vai ensinar para a gente aqui? Ele vai ensinar as estratégias de decisões mais táticas, que é tomar uma decisão de melhoria de eficiência na sua empresa, se você quer melhorar um processo de qualidade, etc. Basicamente em 3 grandes pilares. Tomadas de decisões, resolução de problemas e pensamento crítico. São 3 coisas que se complementam de modelo mental mais racional, com vários atributos e aí vem um pouco do que, na nossa conversa aqui, a gente fala a questão de inclusão também, né, Francisco? Eu vejo, quando a gente fala de estratégia de decisão, tem muito a ver com pessoas que estão no teu nível aí, de C-level, que se passaram por períodos de tomada de decisão, de direção dos negócios, missão, visão, valores. Estou entendendo que esse teu livro, Reasoning Skills, Fernando, é muito mais focado para gerência intermediária. Isso. Primeiro com o Francisco, como é que você está vendo a gerência intermediária? Como é que ela está preparada para isso? Aquilo que você decide, no final, é executado da maneira que você, com a agilidade que você gostaria? Falta preparo nessa turma? É difícil porque muitas vezes a diretoria não se comunica direito, não está acompanhando. Né? A diretoria, muitas vezes, a gente falava que lá ficava no Monte Olympus, na holding, e não estava no chão de fábrica entendendo o problema e dando a solução. Então, existe um problema de comunicação dos níveis mais altos com os menores e os níveis gerenciais, muitas vezes, eles querem resultado, eles querem crescer sem dar o resultado, não tem muito fundamento. O pensamento lógico, né, eu acho que assim, eu fui criado desde pequeno a resolver problemas. Resolver problemas é lógica e bom senso e matemática, né, porque tudo tem que se traduzir em números, você tem que ter indicadores, né, então grande questão numa empresa é você definir quais indicadores que vão ter que ser seguidos, monitorados, comunicar eles muito bem para todos os níveis, para que a gente possa medir e fazer as correções necessárias. Né? Então, muitas vezes, elas também não performam porque elas não estão sabendo quais são os indicadores para onde tem que chegar. Então, a liderança tem que deixar claro, né, qual o caminho que deve ser seguido. E muitas vezes, né, Fernando, as empresas até tentam formar essa gerência intermediária. Mas será que esses caras estão virando zumbis?
porque não estão de verdade sendo formados. Ela fala assim, vai lá, vai fazer um curso no INSPER, na GV, traz um curso in-house da Dom Cabral. Mas será que estão sendo formados ou você está criando zumbis? Não, para provocar aqui. A minha provocação da palavra reasoning skill é para contrapor as duas outras formações que as empresas fornecem, que é de hard skills e soft skills. Certo. Então, tem hard, soft, e eu estou introduzindo o reasoning. Porque o hard é quando você manda para um INSPER para aprender supply chain, contabilidade, marketing, etc. Certo. É aquele corpo de conhecimento técnico que você traz da universidade. Mas só ele não é suficiente, porque você não sabe fazer o raciocínio lógico, o encadeamento de causa e efeito, as correlações, as analogias e olhar o do todo. Os soft skills, geralmente, é liderança, gestão de conflito, motivação, etc., muito útil para formar um líder, mas também não é suficiente, porque ele está na camada de gestão de pessoas, etc. E o perigo dele ser somente um bom líder de pessoas é que quando surge um problema, ele vai dizer, pessoal, conto com você, tá? Vamos lá, aquele animador, mas ele joga o pepino ou para cima ou para baixo, etc. Então, o profissional completo do futuro é o que tem hard, soft e reasoning. E não é à toa que as pesquisas do World Economic Forum, quando eles publicam o paper do Habilidades do Futuro, raciocínio analítico é o número 1. Há anos. Diz que agora você todo mundo tem que saber em tecnologia, etc. Tal. Ótimo, tem que saber tecnologia, mas tem que saber pensar também. E a grande crítica desses institutos é se a gente parou de ensinar as pessoas a pensar. Como mentor de executivos, né? Muitas vezes você tem o gerente ou o diretor que daqui a uns anos pode ser o CEO. E o que eu faço? Muitas vezes ele tem uma formação muito específica, né? Ele é um bom financeiro, um bom marketing, um bom operações. E você precisa dar a visão geral do todo para ele conseguir fazer um raciocínio lógico para chegar à solução. Porque até certo ponto você vai sendo um bom técnico de alguma área específica. Mas depois, além de liderar pessoas, você tem que fazer um raciocínio global, fazer cenários para tomar uma decisão. Então, esse é o grande que o líder tem que ter hoje, é essa capacidade de olhar cenários, conhecer bem para poder dar um direcionamento. O maior foco, causa de reuniões confusas é isto. Pessoas que não estão falando na mesma sintonia. Um está falando uma causa, outro está falando consequência, outro está dizendo A, o outro dizendo B, etc. E por que eu estou fazendo aqui, né? E depois a gente fica irritado com aquela reunião improdutiva, mas a reunião improdutiva é fruto de obviamente, uma má condução, mas de uma linha de raciocínio para aquela reunião, né? De preparo, inclusive. Eu aprendi um negócio novo aqui, que é esse Reasoning Skills, né? Então, já vou tomar nota aqui, acho que é o novo, se junta aqui o hard e o soft. Aí, Francisco, tem direito à réplica. Você concorda que isso aí precisa mesmo desse Reasoning Skills? Eu concordo plenamente. Mas você vai falar depois do intervalo. Vapt-vupt, a gente vai e volta. Fala, gente, estamos de volta em mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui, na IPTV. E se você está gostando, vai lá no YouTube, @IPTV Oficial, bate no sininho que já vai estar no YouTube e você vai poder assistir tudo isso aqui de novo, porque isso aqui é uma aula. Eu vou ter que assistir de novo aqui para poder pegar os conceitos. E eu estava aqui provocando, o Fernando falou aqui para a gente do Reasoning Skills, que é um complemento dos Hard Skills e dos Soft Skills. E o Francisco tinha direito à réplica, para ver se isso aí faz sentido mesmo, ou se ele vai comprar o livro do Fernando. Né? Não, vou comprar o livro com certeza, vou aprender um pouco, acho que a gente está aqui sempre querendo aprender mais. Eu acho que realmente, se você não tem essa capacidade de raciocinar, enxergar cenários, dar soluções, você vai ficar limitado na sua carreira, nas suas decisões pessoais, empresariais. Então, sou muito favorável, eu estou curioso para saber desse livro e acho que, assim, ensinar a raciocinar, ensinar a pensar com estratégia, se fundamentando em dados, vendo a consequência, tendo uma escuta ativa, isso é um complemento de soft com hard skills e tem que ser feito mesmo, porque senão, muitas vezes, você vai ter uma grande dificuldade, né? Fazer um comentário aqui que empresa familiar, reunião. Existe um mal em empresa familiar que é as pessoas que estão ali, os diretores, os gerentes, eles querem mostrar serviço para o dono da empresa, muitas vezes, e não se preocupam com o todo. Perfeito. Então, é o seguinte... Muito comum isso que você está falando. Ele não se preocupa com o todo e muitas vezes não sai a solução. Outra coisa que a gente vê muito naquela reunião de performance mensal, que se mandasse o material antes,
você ia trabalhar na análise daquilo que você já viu Muito antes, e nas soluções. Muitas vezes eu já vi reuniões de 1 a 2 horas, eu estou vendo isso nos meus clientes hoje, estão mudando. Falo assim, gente, manda o material preliminar, a gente formula as questões, eles têm que vir aqui com os possíveis cenários para que a gente tome uma decisão. Se não for assim, vai perder tempo e não vai chegar a lugar nenhum. Sem dúvida. E é altamente treinável. Isso é uma outra crítica que muita gente faz. Se você não teve uma base, etc., você não consegue raciocinar no futuro. Não, dá. Porque a gente não vai voltar para o modelo cognitivo muito básico. A gente trabalha ferramentas e dicas e modelos mais heurísticos até, de você entender passo a passo, com método. Você mostra a importância de cenários, e todo cenário tem que ter alguns atributos. Que é a mesma coisa se for comprar um apartamento. Quais são os cenários de um apartamento? Quantos quartos, aonde fica, o prédio, os custos, se tem varanda ou não. Isso são os cenários. Aí você diz se o cenário A tem mais benefícios e menos benefícios, etc. Muita gente vai para uma reunião despreparado no fundamento do que é exatamente analisar um cenário. Isso não precisa ser do ramo, é só ensinar um pouco o jeitão da decisão que ele aprende. E um outro perigo é que quando você está numa negociação, se você dá muita alternativa para outra pessoa, nossa, ela vai querer esticar a corda, vai querer chegar a uma coisa que muitas vezes você não precisava. Você tem que limitar as opções, muitas vezes, para poder chegar num resultado alcançado. Né? Isso acho que tem método, né? Não é só intuitivo. Muitas vezes, eu sou bom nisso e vamos embora, né? Mas, Fernanda, pergunta que não quer calar aqui para mim. Esse negócio de escolher pensar bem. Por que isso tem a ver... O que pode ter a ver com a liderança inclusiva? Quando você tem um olhar para a metacognição, que é pensar sobre o pensar, você fica mais consciente de modelos distintos de raciocínio, de pensamento. As pessoas são etc. diferentes, como você mesmo coloca. As pessoas são diferentes. E ser diferente não é somente no clássico de diversidade, gênero, certo. raça, Pensar etc. diferente, Pensar diferente é uma diversidade. E porque a pessoa se formou em engenharia ou porque ela se formou em humanas, já vem um pouco diferente. Certo. Vamos acolher essa diferença, né? Ou trabalhou numa pequena empresa, numa grande empresa, teve experiências distintas de modelos de tomar decisões distintas, etc. E uma empresa é o grande celeiro de coisas distintas, de pessoas que vieram de formas de pensamentos distintos. Então, à medida que você entende o seu pensamento, você vai entender do outro. Mas esse é um desafio, né, Chico? Você consegue fazer com que as pessoas entendam o próprio pensamento por sozinhas? Tem que estimulá-las. Eu acho que é importante, como líder, você colocar numa equipe pessoas de tendências diferentes. Tem que ter o cara que raciocina lógico, aquele mais intuitivo, aquele mais de humanas e exatas. Tem uma equipe que pense diferente. Não seja só diferente de característica física. Certo. E você tem que estimular esse raciocínio conjunto, mas sempre com um objetivo claro, porque senão vai ficar uma bagunça. Né? Qual é o risco de, muitas vezes, se você não der o briefing e não conseguir controlar, o líder pode ficar uma coisa insolúvel e não chegar a conclusão nenhuma. Esse é um risco que eu vejo. Estou entendendo que então, o nosso desafio, e talvez um grande problema nosso, é quando a gente fica preso no nosso próprio entendimento. Né? É o próprio viés das suas confirmações, das suas... O viés de confirmação, como você falou lá no início. Tem um grande problema com você como executivo em empresa familiar, que muitas vezes o cara olha para você e fala assim, eu construí isso aqui com base no meu critério, na minha situação, e você muitas vezes ali está vendo que vai dar errado, mas ele não muda. Então, você ter a arrogância de que você conhece tudo, seja como dono de uma empresa ou como um CEO, é um grande perigo que as pessoas ainda erram muito. Né? Eu já sei que vai acontecer, né? Nem me fala. Isso é muito perigoso. O maior exemplo de humildade de um líder é quando ele diz, você tem um ponto. É porque entrou. Você escutou que a decisão podia ser outra, ou o caminho para chegar na decisão deveria ser outra. O objetivo é o mesmo, consertar a máquina, vender mais e etc. É o como que as empresas, que as reuniões ficam confusas, porque cada um quer o seu como. E, Fernando, me fala que a gente está indo aqui para a reta final. Quais são aquelas, se você tivesse que colocar 3 dicas
para as empresas, para as pessoas, entrar nesse mundo aqui de reasoning skills, de estratégias de decisão e incluir mais e ser um mundo melhor, né? Vou nem dizer um mundo mais só produtivo ou com decisões mais rápidas, para ser um mundo melhor. Estou considerando que decisões rápidas certeiras, podem melhorar o mundo. Quais seriam aquelas tuas 3 dicas que saem dos teus estudos aí? Eu acho que a primeira delas é você, toda vez que tomar uma decisão, resolver um problema ou fazer um argumento, voltar e questionar por que eu optei por isto. Porque senão o mundo te leva, você não vai fazer uma autorreflexão. Então não é aquela autorreflexão daquele autoconhecimento psicológico, é o autoconhecimento cognitivo. Você tem consciência por que você fez isso? Essa é a primeira. A segunda, ter clareza de que das premissas que você usou para argumentar e o encadeamento lógico, né? E a terceira é voltado ao outro, né? Pensar, por que será que ele falou isso ou optou isso? E confirmar e estimular esse mesmo exercício na equipe. Eu fiz muito disso em reuniões, etc., principalmente em middle management, em reuniões. Funciona bem, porque a reunião, ela além de ser produtiva, ela também é educativa. Então, como um quarto, todo líder deveria ser um pouco educador. Ele tem essa responsabilidade de formar mentes e não só ter resultado, né? E Francisco, você aqui, você com a tua vida de CEO, quais são aquelas tuas 3 dicas práticas, depois da nossa aula rápida do Barrichello aqui, né? Do professor Barrichello, né? Quais são as tuas 3 dicas práticas que você aprendeu na dor, né? Eu acho que quando você vai expor uma situação, você tem que estar fundamentado em dados, né? Então, muitas vezes você via as pessoas, ela não tinha explicação lógica para aquilo que ela queria. Então, tem que se fundamentar em dados. Você tem que, como líder, escutar mais do que falar. Outro dia uma pessoa falou que o avô dele, dentro de um círculo indígena, o que ele fazia? Ele sempre era o último a falar, porque ele já conseguiu ler todo o cenário e falar menos, mas falar importante. Então, muitas vezes é para mim mesmo que eu falo essa dica, escutar mais e falar com mais sabedoria, né? Porque eu acho que a sabedoria é um pouco que traduz todo esse mecanismo que você vai criando, né? E terceiro é que, assim, as pessoas precisam entender como é que as coisas funcionam. Elas ficam muito limitadas no seu quadradinho. Não tem que ter medo de conhecer o todo. Então, você, no mundo empresarial, dependendo da sua função, tem que interagir com as outras pessoas, tem que, nas operações, entender como é que funciona, né? E até para ter um espírito de equipe, você tem que saber que você recebe de um e passa para o outro, senão não chega no resultado. As pessoas elas ficam muito no seu quadrado e não olham o todo. Então, tem que aprender a olhar o todo, se comunicar para poder raciocinar. Importante. Fernando, como é que você... Pô, eu estou aqui na frente de 2 consultores, né? Que eu sempre aprendi muito com os 2 aqui. O Fernando, pô, nós temos aí uma história de décadas. E aqui a nossa já faz décadas. Você vai assim, um dia para o outro, né? Sim, sim. E como é que... Hoje vocês estão nessa vida de compartilhar, né, conhecimento, estão com consultores. Como é que as pessoas te acham, Fernando? Como é que o pessoal te acha? Se alguém quiser falar mais sobre Reasoning Skills... Além de comprar teu livro, né, que a gente já falou aqui, Estratégia de Decisão e Reasoning Skills, como é que as pessoas te acham? Eu acho que a melhor forma é no LinkedIn mesmo. Fernando Barrichello é o único nome. E aí tem todos os contatos e etc. Ou o meu blog, onde tem todos os meus... Isso. Diz aí, como é que é lá o blog? É www.obarrica.com. Obarrica.com. Que é o meu apelido. E hoje você tá fazendo esse tipo de mentoria para executivo, gerência intermediária. Onde é que está teu foco hoje? Meu foco são empresas que possuem um bom corpo de gerência intermediária, que querem desenvolvê-los para fazer melhor gestão através de um melhor pensamento e técnicas de tomada de decisão, resolução de problemas, etc. Então, esse é o foco que eu atuo, que é muito importante. Qualquer empresa depende da gerência intermediária, né? Não é só de estratégia que se faz o mundo, é a execução. Sem dúvida. Ela é que faz acontecer. E se ela não estiver azeitada autonomamente, ela vai sempre depender de cima e etc. Então, precisamos reforçar a capacidade desse time. Ela não pode, ela tem que parar de falar o que eu tenho a ver com isso, né? E você, Francisco, como é que as pessoas te acham e hoje como é que você está? Qual o teu foco aqui na... Bom, me acham principalmente no Instagram, @ChicoRitondaro. Depois de 30 anos como executivo, o meu propósito hoje
é formar as novas gerações. Então, eu optei por ser mentor de seja sucessores ou seja executivos que estão ali, que podem em 3 a 5 anos ser CEO, e que muitas vezes eu ajudo ele a complementar essa visão, criar tudo que a gente falou aqui, para que na hora que ele chegue na cadeira de CEO, ele não vá ter um problema e falhar. Eu também atuo como conselheiro de empresas e consultor. E vocês podem, inclusive, buscar a dupla, né? A dupla complementa aqui, totalmente né? complementar. O Francisco e o Fernando não se conheciam, se conheceram aqui, né? Com prazer. E o que eu acho legal desse talk show é que a gente traz amigos e os amigos se conhecem e, de repente, criam novos processos, né? Que vão acontecendo gradativamente aqui, né? Você falou um negócio muito legal, a questão de escutar, né? Realmente, a gente fala das tribos indígenas, que muitas vezes o sábio escuta a todos, para e não responde rapidamente. Eu fiz um curso, uma ocasião na Columbia University com gente do mundo inteiro. Tinham muitos americanos e tinham pessoas da Zâmbia, e eram caras de estilo inglês, né? E eles comentavam muito que, vocês aqui, quando vêm para aqui para fazer reuniões comigo, vocês são muito fools. Ele falava uma palavra tão, assim, uma palavra leve e tão forte. Fools, porque vocês vêm aqui e falam qualquer coisa que eu pergunto, você já tem resposta imediata. Foi impossível. Como é que você pode ter uma resposta imediata para, de repente, para uma questão aqui, quando a gente tem uma pergunta muito complexa, a gente se recolhe e vai falar com os wises, né? E para depois a gente voltar com uma solução. Então, na hora que a gente vê vocês tendo uma resposta imediata para qualquer coisa, a gente acha, nossa, são muito fools, né? Porque... E acho que é um pouco disso. Talvez com o método, talvez com a GenAI, a gente consiga ter formas de fazer isso ser mais rápido, né? Sim. E a outra coisa que você comentou é da escutatória, né? Tem uma passagem muito legal do Rubem Paiva que fala da escutatória, que eu muito recomendo a leitura, que é muito legal. A gente não fala de escutatória, né? A gente fala de fazer curso de oratória e não faz cursos de escutatória. Nada impede o líder com a equipe, ele tem um problema, ele sabe onde deve ir, mas primeiro pergunta, porque a resposta pode estar na equipe e ele depois só amarra e fala certo. Perfeito. Ou seja, veio da equipe. E a única coisa que ele tem que fazer é ser líder. Ele vai engajar mais. Se ele fizer as pessoas participar, escutar, o resultado vai ser muito melhor, porque a resposta mandar e fazer, muitas vezes não chega à solução. Super agradeço aqui, Francisco, Fernando, esse papo de boteco, né? Só não tinha cerveja, né? Tem que fazer. Valmir que está ali assistindo a gente. Que aula, né, Valmir, que a gente teve hoje aqui, né? E dos dois, do Francisco e do Fernando. Super agradeço, obrigado. Espero que a gente faça uma próxima. Quero, quando você lançar seu terceiro livro, e o Francisco lançar o livro dele aqui, né? Vai ser um prazer ter vocês de novo para a gente falar um pouquinho dessa questão da gente tomar decisões rápidas e incluir mais pessoas no mundo para um mundo melhor, né? Decisões rápidas e certas, assertivas, né? Certas. Mas não imediatistas. E eu super agradeço você que assistiu a gente aqui na IPTV, no Quem Está Faltando Aqui. Deixo o meu convite de sempre. Se você estiver aqui na rua, na tua casa, na tua empresa, na tua comunidade, tenta olhar de verdade aqui, de maneira genuína para os lados, olhar bem, olhar com cuidado e sempre se perguntar, né, quem está faltando aqui? Até a próxima semana, gente. Valeu, obrigado, gente. Valeu, tchau, obrigado. pessoal. Obrigado. Quem está faltando aqui? Quem está faltando aqui?